Ei, tudo bem? Eu sou Juliano Pimentel e hoje eu vou tirar uma dúvida que várias pessoas mandaram pelo Facebook e perguntaram assim: doutor, você fala muito sobre por que toda alergia tem relação com o intestino, e eu vou explicar isso agora, tá? Muito se fala sobre permeabilidade intestinal, como que isso acontece e por quê. Imagine que isso aqui é uma estrutura proteica, tá? Uma proteína nada mais é do que várias continhas dessa, que seriam aminoácidos puros, colocados aqui, peptídeos, tá bom? Cada bolotinha dessa seria um aminoácidozinho. Quando a gente tem dois, é um dipeptídeo, tripeptídeo e por aí vai. O seu sistema imunológico, quando encolhe, ele tem que passar da seguinte forma: na digestão, começa a ser feita a mastigação, você digere, foi pela boca, chegou ao estômago, isso vai reduzindo as partículas. Então, o que era uma corrente junto, em tese deveria virar isso aqui, ó, vários separados, certo? Esses vários separados, quando chegam no intestino delgado, na primeira porção do intestino, essa aqui rosa aqui no meio, que é uma mistura de 3 porções, ele tem essa conformidade aqui, ó. Imagina que aquelas bolinhas ali são essas agora. Foram digeridas e estão pequenininhas, dessa forma. Quando chega dessa forma no intestino, ele tem essa forma de vilosidades. O que é isso? Como o nosso intestino precisa de ter uma zona de absorção muito alta, a área do seu intestino equivale quase a quadra de tênis, tá bom? Então imagina da seguinte forma: ele não tem como caber uma quadra de tênis na sua barriga, então ele se dobra, ele se encolhe e forma essas pregas, certo? Essas pregas aqui são para aumentar a área de superfície de contato, para que você possa absorver. Essas bolotinhas, quando chegam, se der um zoom aqui, para cá, aqui você está vendo os enterócitos. Os enterócitos são as células intestinais. E essas células, elas têm uma bordinha e escova em cima delas. E entre elas, vocês podem ver que tem essas pelotinhas que as ligam, que são as tight junctions, que mantêm elas próximas, uma célula colada à outra, justaposta à outra. Quando a gente chega com proteínas que não foram digeridas, maiores do que tripeptídeos juntos, ao invés de simples bolotinhas soltinhas, a gente tem o seguinte problema. Ups, caiu. A gente tem o seguinte problema. Isso aqui, quando chega no intestino, seu intestino não está pronto para isso. E isso irrita, ativa células de defesa e mantém o seu corpo inflamado. 80% do seu sistema imunológico está no intestino. Se o seu sistema imunológico está inflamado no intestino, seu corpo vai ficar mais reativo e suscetível a reações alérgicas no corpo inteiro. Por isso que eu sempre falo para todo paciente: não tem como trabalhar uma alergia sem trabalhar o intestino em paralelo. E aí entram outras coisas. A gente tem que abordar o que faz isso aqui se manter íntegro. Isso aqui se mantém íntegro com boas bactérias, com a microbiota normal. Isso aqui se mantém íntegro com menos conservantes. Qualquer produto que aumente o shelf life, tá? Qualquer condimento utilizado que aumente o tempo de prateleira de um produto, ele vai matar as suas bactérias boas. E aí? O que isso acontece? Se você tira uma linha de defesa, quebrou as bactérias. Ou então você tomou aquele antibióticozinho para o nariz, que mata só gram positivo, que é um tipo de bactéria boa que vive aqui. E essa bactéria boa ajudava você a ficar bem. Aí você tomou um, aí teve aquela sinusite de repetição, porque você só comeu porqueira e vive tendo um cunho alérgico sempre. Ah, minha sinusite é crônica. Não, ela é crônica porque você não tirou o gatilho que é a causa, certo? E aí, com isso, ainda matou a bactéria que te ajudava. E a gente precisa atuar exatamente sobre isso. Porque sem a bactéria, uma linha de defesa já foi embora. Aí vamos supor: não, doutor, eu tenho aquela azia, eu tomo um prazol da vida. O que é um prazol? É aqueles remedinhos que inibem a bomba de prótons, tá? Ou seja, que vai inibir a secreção de ácido no seu estômago. Você acha que você vai digerir corretamente tudo com um pH mais alto no seu estômago? O ácido clorídrico está lá e tem uma razão para estar, tá? Então, quando você usa prazóis muito tempo, você aumenta a suscetibilidade, logicamente, não precisa nem de muita complicação para isso, de intolerâncias alimentares e de digestão correta de proteínas. Então, você traz uma maior quantidade de peptídeos, tripeptídeos para o intestino. Isso gera uma irritação e, com isso, seu sistema imunológico fica em estado de alerta, reduzindo o que a gente chama de tolerância oral. A gente come em torno de 7 toneladas de alimento durante nossa vida.
Então, saiba que cada coisa que você coloca para dentro, ou a garfada te inflama ou desinflama. Entenda que tudo que você faz no dia a dia, até o que você bebe de líquido, ou te inflama ou te desinflama. Escolha sempre o que te faz bem, o que te agrega, o que te constrói, e não aquilo que te destrói. Escolhas estão feitas aí todos os dias. Siga a gente todos os dias nas redes sociais, no YouTube, no Periscope, no Facebook, no site da PIMED. Vai no webinário que vai ter de diabetes. Tá? Aqui foi uma outra coisa, porque chegou muita pergunta sobre esse tema do pessoal, dos brasileiros que moram fora, principalmente no Japão, que tem uma dificuldade muito grande de conversar com os médicos de lá. Tá bom? Então espero que tenha ajudado. Não é uma aula profunda, isso aqui é uma aula que dá para falar mais de 2 horas, mas eu acho que a gente chegou a um ponto bem específico aqui, deu para você entender mais ou menos como isso funciona. E para finalizar, saiba que quando isso inflama, essas pelotinhas, você quebra a tight junction, as células se afastam, e quando ela se afasta, o que a gente vai ter? A gente tem esse gap aqui no meio, ó. E por esse gap entra substância que nem deveria de entrar. E essas substâncias, quando chegam no corpo, às vezes, elas vão se parecer com a cartilagem lá do seu joelho. Com a cartilagem de outro local, e dá uma artrite. Ou com uma célula da tireoide. E aí começa a ter tireoidite de Hashimoto. Ou então, você pode ter com as células do epitélio. E você começa a ter dermatites. Ou então com qualquer outra célula do corpo, pessoal. Em casos mais graves, como na doença celíaca, isso fica pior ainda, mas é cena de próximo capítulo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, curte, comenta e conta a sua história aí embaixo. Fique com Deus. Um abraço.